Hoje iremos falar sobre os nossos heróis da Força Expedicionária Brasileira. Assim sendo, não falaremos sobre o infantil pensamento positivista que tanto prejudica o nosso Exército Brasileiro, frente ao nosso inimigo que é desprovido de ética e de palavra nem de militares comunistas, como o ex-capitão do Exército Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, um dos grandes nomes do Partido Comunista Brasileiro. A explanação sobre a inocência das nossas Forças Armadas caberá ao irmão X. No Natal de 1944, foi solicitada uma trégua ao inimigo em comemoração ao nascimento do menino Jesus, contou-me o combatente Antônio dos Santos. Os alemães anuíram com o pedido de trégua para que os cristãos pudessem comemorar a renovação da esperança através do Cristo, rememorando a trégua ocorrida no Natal de 1914, entre britânicos e alemães. Durante a noite do dia 24 de dezembro, os alemães, representando com maestria a mentira, sinônimo do socialismo, o seu partido, atacaram sem clemência e piedade. Antônio dos Santos, à época, sargento da Força Expedicionária Brasileira, me disse, anos depois, ter sido o Natal mais difícil da sua vida, principalmente por ter imaginado que os socialistas iriam cumprir com a palavra empenhada. Os soldados alemães faziam parte do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler, após ter estabelecido o Terceiro Reich. Com a derrota do fascismo e do nazismo, o partido foi dissolvido e declarado ilegal pelas potências aliadas. Em uma das batalhas, um corajoso pracinha ferido, nos braços, apontou para o próprio capacete. Dentro havia a foto da sua amada esposa e da filha. Ele olhou dentro dos olhos de seu companheiro, balançando afirmativamente a sua cabeça, sabendo que o seu sargento retrataria o imenso amor que sentia por elas e que as levaria em sua alma. Partiu com galhardia. De retorno a São João del Rei, cumpriu com a palavra empenhada. Atualmente, infelizmente, atestamos jovens amedrontados, vários deles mais sensíveis do que uma mulher durante a fase menstrual, em pleno vigor e idade, frente a uma gripe, representada pelo vírus chinês, enquanto jovens no passado partiram em defesa da liberdade à custa da sua própria vida, lutando contra o fascismo de Mussolini e o socialismo de Hitler. Há uma banda sueca de heavy metal chamada Sabaton, ou Sabaton, que presta homenagem a 3 dos nossos heróis que não se renderam. Esses bravos e honrados brasileiros preferiram lutar e tombar de pé como homens livres e dignos do que subjugados pelo inimigo, para após serem executados de joelhos com um projétil de calibre 9mm disparado na têmpora, saindo do cano de um Luger, conduzido pelas raias do cano do socialismo ariano, que desejava implantar na década de 40 o globalismo. O termo ariano faz referência à pura raça que os nazistas utopicamente buscavam obter. Nossos 3 heróis mineiros, que compunham o valoroso exército de Caxias, componentes do 11º RI, eram os soldados Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza. Quando esgotaram a última munição de seu fuzil, antes de tombarem como heróis, haviam colocado a baioneta para caminharem ao encontro da morte, como homens livres, jamais ao encontro da submissão, humilhação, escravidão e desonra imposto pelo regime socialista, comunista e globalista. Na sangrenta batalha em Montese, após uma chuva de morteiros, os 3 acabaram se separando do seu pelotão e, na busca de reintegrar-se a ele, desapareceram-se com a tropa inimiga. Lutaram com tanta coragem que os alemães, por ética militar, resolveram reconhecer a sua bravura, enterrando-os em uma cova rasa, referindo-se a eles como os 3 que pareciam 100. Improvisaram uma cruz, esculpindo os seguintes dizeres: Drei Brazilian Nation Helden, 3 heróis brasileiros. Essa história se espalhou
e a sua chama é mantida viva até hoje, inclusive junto ao Exército dos Estados Unidos da América. Há uma dívida dos nossos congressistas perante os nossos 3 heróis e uma cegueira seletiva, quando que coletiva, dos nossos professores. O dia 14 de abril deveria ser dedicado a eles nacionalmente em todas as escolas e repartições públicas, mostrando ao nosso povo os nossos honrados heróis brasileiros, de carne e osso, que não morreram de overdose, nem como terroristas, mas clamando por liberdade em defesa da nossa querida pátria. Há uma dúvida se o pracinha Geraldo Rodrigues de Souza seria o terceiro componente desse trio de heróis, devido ao relato do coronel Ademar Rivermar de Almeida, chefe da 3ª seção do 1º Batalhão do 1º RI. Em seu livro, logo explodiu uma granada sobre o padieiro Geraldo Baeta da Cruz, da nossa seção de saúde, que morreu no mesmo instante. Ademar, 1985, página 146. Independentemente de o terceiro herói ter sido um dos desaparecidos em ação, a nossa pátria está em débito com esses heróis do 11º RI, Montanha em São João del Rei, sinônimo de bravura que reflete a cada pracinha, como todos os que vestiram a honrada farda verde-oliva do verdadeiro Exército de Caxias, avesso ao comunismo e socialismo. A filha do sargento Antônio dos Santos dedicou um lindo poema aos nossos heróis em 1974, durante uma reunião no Clube Militar de Belo Horizonte, intitulado Poema aos Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Aos heróis, veteranos das Forças Expedicionárias Brasileiras. Eles eram jovens, esperançosos pelo futuro, tinham tudo para serem felizes. Porém, um dia, sem menos esperarem, partiram de uma guerra mundial. Uma guerra que envolvia diversos povos, crises que deveriam ser superadas e gritos atravessadas entre ecos diziam que nações precisavam ser libertadas. E homens em plena juventude precisavam esquecer este fato. Tinham que abandonar tudo para defenderem o Brasil amado. Para uma terra estranha eles foram, deixando aqui seus entes queridos. Nos campos de batalha, eles choraram por estar participando de tudo aquilo. Há 29 anos, fazem parte da história e de felicidade o povo grita. Há 29 anos, proclamaram a vitória e de alegria o coração humano vibra. Muitos, infelizmente, não voltaram e nunca mais voltarão. Somente as saudades deixaram dentro de cada coração. Será que jovens mereciam assim sofrer? E lágrimas precisarem derramar? Muitos precisavam conter a vontade que tinham de voltar. No íntimo, sentiu imensa dor e muitas vezes a revolta lhes invadiu. Mas além de tudo o que sofriam, era preciso lutar pela pátria com amor. Entre tiros e barulhos das granadas, os soldados lutavam sem cessar. O sangue era muito, não podiam ver nada, e mesmo assim era preciso atirar. Para tudo isso compensar, a tomada de Montese foi uma glória. Os brasileiros vibraram com a vitória, que ao mundo fizeram beneficiar. Muitos ex-veteranos da Força Expedicionária Brasileira aqui estão, outros para sempre já partiram. Os mortos a vitória não viram, mas os vivos o glorificam com a oração. É necessário darmos valor a esses bravos, que sofreram, choraram de saudade. É necessário darmos valor a estes heróis, que muito merecem a paz e a felicidade. Gratidão eterna ao meu pai, o pracinha Antônio dos Santos, e a todos os seus companheiros de guerra.
Maria Carmen dos Santos, dezembro de 1974. O conteúdo foi retirado do livro Luz e Trevas. Participe do nosso canal no Telegram. Muito obrigado.